Bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. Tenho certeza que esse dia será incrível e maravilhoso, cheio do amor, da paz e da alegria que vem do coração do nosso Senhor Jesus, que já está dentro de você, através do Espírito Santo, porque não há alegria duradoura longe da presença do nosso Senhor Jesus, né? Ele é tudo que precisamos para ter uma vida plena. A presença do Senhor é o nosso bem maior, não é isso? Então, eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Provérbios 18:21, que diz: o poder da morte e da vida está na língua. Aqueles que bem sabem usar, comem do seu fruto. Né? Essa palavra é forte, mas é a verdade, né? Porque nós é que escolhemos as palavras que saem da nossa boca, se é de bênção ou maldição. Temos que escolher palavra de bênçãos. E a palavra de Deus, né, são cheias de bênçãos, né? Nós precisamos declarar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, né? Abençoar nós mesmos. Nós já somos abençoados em Cristo Jesus, mas tem que declarar, né, as bênçãos, né, que estão detidos na palavra do Senhor, né? Então, eu fiz umas anotações aqui e vou compartilhar com você, tá certo? Você está tendo dificuldades com o que sai da sua boca? Então, declare e medite a palavra de Deus. É a palavra de Deus que detém o poder do Espírito Santo. Deixe que as Escrituras seja o clamor do seu coração. Seja sincero em seu desejo de obter vitória nessa área. E à medida que você buscar a ajuda de Deus, você começará a perceber que está mudando. Foi isso que o Senhor fez por mim e está fazendo até hoje. E Ele pode fazer por você também. Ele não faz acepção de pessoas, conforme dizem Atos 10:34. Todos que seguem as instruções dadas por Deus recebem a restauração, né? Então, uma disposição tranquilizadora é o que o Senhor quer que nós sejamos, né, tranquilizadores, pacificadores, né? Então, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem minha alma tem prazer. Mateus 12:18. Ó, como filho amados de Deus, fomos criados à sua imagem e semelhança. Ele quer que tenhamos a mesma disposição tranquilizadora do seu Filho Jesus. Vemos na Bíblia que quando Jesus andava em um ambiente em contendas, haveria apenas alguns minutos para que trouxesse paz àquela situação. Jesus era de natureza tranquilizadora. Jesus era manso, não queria provar nada para ninguém. Não estava preocupado com o que as pessoas pensavam sobre ele. Ele já sabia quem ele era, por isso não sentia necessidade de se defender, embora outros ficassem preocupados com ele. Sua resposta era sempre pacífica e amorosa. Esse é o tipo de disposição tranquilizadora que Deus quer para mim e para você. Esse tipo de língua que Ele quer que tenhamos. Uma língua que traga encorajamento, edificação, exortação, por onde andarmos. Pessoas humildes, simples e agradáveis, pessoas com esse tipo de disposição são encorajadora, exortadora. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor ou o que os outros estão dizendo ou fazendo, elas sempre têm uma palavra de encorajamento e bondade para compartilhar com todos. Essa é a maneira que Deus pretende que sejamos. É para isso que Ele nos deu a língua, para edificar as pessoas, né? Então, nós devemos ter essa disposição, né, de viver como Cristo viveu aqui nessa terra, né?
declarar sempre palavras de bênçãos, né, na nossa vida, na nossa família, na vida das pessoas, né, palavras de encorajamento, né, independente das circunstâncias, né, temos que sempre estar encorajando as pessoas, né, com palavras de bênçãos, né, e não palavras negativas, né, palavras que vai deixar a pessoa desanimada, né. Então, devemos sempre levar alegria para os corações das pessoas, né? E com sabedoria que vem de Deus, né? Porque só a sabedoria dele, né? Dependendo dele, do Espírito Santo, porque nós não conseguimos sozinhos. Temos que pedir a ajuda do Espírito Santo, né? Para ajudar a controlar a nossa língua. Deus disciplina os filhos a quem ama, né? Deus não disciplina, né? Que nem fala que corrige com doenças, com acidente. Não. Deus é bom, né? Nada do que acontece é Deus, né? É tudo sobre aquilo que nós plantamos e colhemos, né? Mas Deus é tão misericordioso que mesmo quando acontecem as coisas ruins, quando nós confiamos nele, cremos, né? E estamos conectados com Cristo, declarando a palavra, meditando na palavra e tendo esse relacionamento com o Senhor, rendendo-se ao Espírito Santo a cada dia, nesse relacionamento com Ele, né? O Senhor faz que todo esse mal coopere para o nosso bem, né? Porque o Senhor só quer o nosso bem e para isso temos que ser disciplinados. E Ele nos disciplina pela palavra, né? Com a sua palavra. Então, aqui em Provérbios 3, 11 a 13 diz: Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer o bem. Feliz a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento. Então Deus fala para buscar sabedoria mais do que ouro, mais do que prata, mais do que tudo. Jesus é a nossa sabedoria, né? Então essa sabedoria já está dentro de nós através do Espírito Santo, né? Mas precisamos dizer, como Davi diz no Salmo 141, Senhor, coloca um guarda na minha boca, um freio na minha língua. Né? E tem uma passagem que diz que a meditação do nosso coração e as palavras da nossa boca sejam aceitáveis a Deus. Né? Eu sempre declaro, né, essas palavras todos os dias, praticamente, pela manhã, né, porque nós temos que nos rendermos ao Espírito Santo. Né? E eu falo, Senhor, me disciplina, me corrige, porque o Senhor corrige os filhos que ama. Né? E se nós cremos que somos filhos amados do Pai, nós, né, precisamos permitir ser disciplinados por Ele, né? Quando nós estamos conectados com o Senhor, né? Quando nós cometemos erros, o Espírito Santo fala no nosso coração e nós nos arrependemos, né, rapidamente e falamos, Senhor, me perdoe, eu errei, né, e admitir que errou, que está arrependido e obrigado, Jesus, porque naquela cruz o Senhor derramou seu sangue, né, e por nós já somos perdoados. Obrigado pelo seu perdão, Senhor. Então, qual é o pai que não disciplina o filho que ama, né, quando faz algo errado? Então, o Senhor é a mesma coisa. Deus é um pai que quer o nosso bem, por isso que ele nos corrige, nos disciplina, e nós temos que amar a disciplina, como diz na palavra dele, né? Então, que nós possamos, né, falar, Senhor, eu preciso da tua sabedoria, entendimento, discernimento, Senhor, nas palavras, né, em todas as áreas da minha vida, Senhor. Pensar antes de falar, né, não falar no impulso, para que não venhamos ferir as pessoas que estão ao nosso lado, né? Porque muitas pessoas estão destruídas por causa das palavras, né, que foram ditas, né, a elas, principalmente quando criança, né? Então que nós possamos, né, ter sabedoria, né, a sabedoria de Deus nas palavras, né, e que nós possamos refletir, né, sobre o poder das palavras. Tiago 3 mesmo fala muito sobre o poder das palavras, né, Provérbios também. Então vamos meditar na palavra de Deus, declarar, meditar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus na prática,
né? Temos que praticar a palavra de Deus e nos rendermos a cada dia ao Espírito Santo, gente. Vamos continuar firmes, conectados à videira verdadeira que é Jesus. Nos rendermos ao Espírito Santo a cada dia e viver essa vida de paz, de amor e alegria, né, em Cristo Jesus, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada, tenham um excelente dia e um abraço no seu coração.